Caros alunos, tudo bem? Aqui é o professor Wagner Tufano e nós estamos em mais uma aula da nossa disciplina de Fundamentos da Gestão por Processos. Nesta aula, nós vamos falar sobre uma outra ferramenta muito importante na gestão por processos, que é a análise CIPOC. É esse aqui da imagenzinha que vocês vão ver aqui, tirando uma cópia, olha, que vocês vão ver aqui nesse cantinho. Exatamente sobre este formulário, esta análise que nós vamos falar nesta aula. Preparados? Preparadas? Então, muito boa tarde, muito boa noite ou muito bom dia. Bom, lembrando que nesta nova etapa aqui do nosso curso, nós estamos analisando, nós estamos apresentando ferramentas na gestão por processos. E lembrando sempre que existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas para representar um processo e facilitar o nosso entendimento sobre ele. Na aula da semana passada a gente falou um pouquinho sobre fluxogramas, algo parecido com esses daqui, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a análise CIPOC, que é essa aqui, nesse canto de cá, aqui um outro exemplo de análise CIPOC. Então, vamos lá. Antes, porém, só lembrando mais uma vez que dentro do processo nós temos uma hierarquia. Essa hierarquia começa com o macroprocesso, que seriam as linhas de produção, as linhas de serviço na nossa empresa, passam pelos processos, que vão ser conjuntos, que podem ser conjunto de subprocessos, que por sua vez podem ser conjuntos de atividades. As atividades, também chamadas de tarefas, são as menores ações que ocorrem em uma sequência lógica para que o objetivo de um processo seja atingido. E é exatamente sobre essas atividades que nós vamos falar também na aula de hoje, daí o porquê da gente fazer essa breve recordação de uma matéria que a gente viu já algumas aulas da semana passada. Bom, então vamos falar mais propriamente da análise CIPOC. Esta sigla, CIPOC, vem de Supplies, Inputs, Process, Outputs e Customers. Repeat after me. Supplies, Inputs, Process, Outputs, Customers. Ela vai ser uma ferramenta que vai nos ajudar a identificar elementos relevantes de um processo. Ou seja, quem são os elementos que estão compreendidos dentro de um processo. Ela vai também nos ajudar a identificar as oportunidades de melhorias em um processo. Lembrando que sempre que a gente documenta um processo, sempre que a gente faz a gente diagrama um processo, o objetivo não é só o treinamento, mas sim também a gente vê oportunidades de melhoria, que eu acho que é o que vai nos trazer as maiores diferenciações, as maiores vantagens competitivas. Ele vai tornar também o trabalho tangível, é um trabalho realizado tangível, é uma ferramenta também utilizada para padronização e treinamento de novos funcionários, assim como o fluxograma, que nós já vimos na aula da semana passada, e ela vai apresentar uma visão macro do processo, não do macroprocesso, mas uma visão total do processo. E ela pode também elencar alguns indicadores de eficácia, que seria a voz, a opinião do cliente e de eficiência, que seria a produtividade. Então, essa aqui é basicamente uma análise CIPOC. Então, mais uma vez, batendo em cima da questão do significado do CIPOC. E aqui acho que começa a ser a parte mais importante para que a gente possa fazer uma análise desse tipo. Bom, o S, como eu comentei, vem de supply. Supplier seria, então, a tradução de fornecedor ou fornecedores do processo. Aqueles caras que vão startar o processo que a gente vai fazer. Lembrando que o processo vão ser, então, algumas atividades sequenciais que vão levar à produção de alguma coisa ou de algum serviço. Então, esses fornecedores, que vão ser os caras que vão startar o processo, não necessariamente são fornecedores externos à organização, não necessariamente a gente externa da organização, pode ser pessoas internas. Por exemplo, se você tem um gerente seu que está te pedindo, está solicitando a execução de algum processo, esse seu gerente é o supplier, é o fornecedor, porque ele que está startando o início da execução daquele processo. O input são todas as entradas, tudo aquilo que você recebe do fornecedor, é o ponto de partida do processo. Elas devem estar de acordo com as necessidades para o trabalho ser executado adequadamente. E aqui é uma das vantagens da análise CIPOC, porque aqui a gente vai analisar
entradas desnecessárias, ou o contrário, entradas que às vezes faltam para que a gente possa analisar um processo coerentemente, né? O P de processo, né? O processo propriamente dito, né? Então aqui a gente vai utilizar o nome do processo e a gente sempre vai procurar, como eu vou enfatizar várias vezes nessa aula, utilizar um verbo no infinitivo, faturar, cadastrar, cortar, ligar, né? E também, dentro do processo, a gente vai elencar só as atividades que irão transformar as entradas nas saídas. Aqui seria como se fosse um fluxograma que a gente já aprendeu, mas mais simplificado. Aqui a gente só vai colocar as atividades, as tarefas, né? Só as atividades, ou seja, as tarefas do fluxograma. Aqui a gente não vai colocar tomada de decisão, aqui a gente vai colocar os vários conectores, a gente não vai colocar nada disso, só as atividades, tá? O output. O output, como o próprio nome está dizendo, são as saídas, ou seja, são os resultados que são gerados a partir do processo, né? São elas que importam para o nosso cliente, né? E são nelas que coletamos os indicadores de eficácia. Então é o que nós produzimos propriamente dito com aquele processo. Esses são os outputs. E o customer? O customer é o cliente, que por sua vez também pode ser interno ou externo. Então aqui quando eu estou falando cliente, é o cliente da sua atividade. Se você está fazendo uma atividade secundária, se não é uma atividade primária que envolve diretamente um cliente da sua empresa, mas envolve um cliente interno, né? Esse cliente interno vai ser o seu customer, né? Muitas vezes o cliente é o mesmo cara que é o supplier. Né? Quando um fornecedor, quando um funcionário te pede uma atividade e esse funcionário pega o resultado, pega o output da sua atividade, do seu processo, né? Então o customer ele pode ser o mesmo elemento, né? O mesmo ator, né? Que foi o supplier, tá legal? Então ele define o que é adequado, né? As especificações para a saída de um processo. Mais ou menos entendido? Bom, eu vou dar mais alguns exemplos. Eu acho que com os exemplos a análise vai ficar um pouquinho mais interessante. Tudo bem? Então vamos lá. Então olha lá. Então esse aqui é o esquema básico, né? É o esquema da análise CPOC. Olha lá. Suppliers, fornecedores, né? São os caras que vão dar os insumos, vão dar as entradas para que a gente possa fazer o processo. Inputs, ou seja, as entradas, materiais, recursos, dados necessários para executar o processo. O processo propriamente dito, ou seja, um conjunto de atividades que vão transformar as entradas em saídas, né? Proporcionando valor aos clientes, né? Ou partes interessadas. Tá legal? Aqui a gente vai ver mais alguns exemplos. Então, os outputs, ou seja, as saídas, os produtos ou serviços que resultaram do processo, e o cliente, ou seja, o destinatário do resultado do processo, que mais uma vez tanto clientes como os fornecedores, não necessariamente são clientes e fornecedores externos, podem ser internos, e o cliente pode ser a mesma figura do fornecedor, né? Se for a mesma pessoa que te solicitou a atividade ou serviço. Tudo bem? Aqui não é necessário a gente colocar o início e o fim, tá? Como vou demonstrar em outros exemplos, ou alguns outros exemplos não colocam início e fim. A gente já subentende que o primeiro retângulo é a primeira atividade e o último retângulo é a última atividade. Tudo bem? Mais um slide, olha só. Então aqui é o seguinte, quais seriam os passos? Quais seriam as dicas para a gente preparar uma análise, para a gente preparar um formulário CPOC? Então, primeira coisa, definir o processo. Né? Definir o processo. Primeira coisa que você vai fazer antes de começar a brincadeira aqui, de fazer uma análise CPOC, é qual processo, ou seja, em cima de qual processo você vai fazer a análise. E aqui a dica, mais uma vez, é sempre usar um verbo no infinitivo, como eu já havia acabado de comentar. Bom, segunda etapa, não indo na ordem das letras, não indo na ordem das colunas, né? Mas a segunda etapa seria definir as saídas, ou seja, quais são os resultados, o que é que o teu processo vai produzir, né? Por exemplo, um relatório, uma solicitação de compras, um produto e assim por diante. Bom, definido o processo, definido as saídas, a gente vai definir os clientes. Dá para perceber que é uma coisa meio de trás para frente, né? Então aqui nós vamos definir os clientes. Quais serão os customers do processo? As pessoas, empresas ou mesmo outros processos, né? Porque você pode fazer uma etapa de um processo. Esqueci de comentar isso aí, né? Outros processos internos da organização.
que vão receber as saídas do processo, né? Toda saída possui um cliente. Você não produz nada, você não faz nada para ninguém, tá legal? Você sempre vai produzir alguma coisa para alguém ou para um outro processo, tá legal? Bom, 4. Então aí nós vamos definido então o processo, as saídas e os clientes. Agora vem o lado esquerdo, né, da análise. Então agora nós vamos definir as entradas, ou seja, o que é que nós vamos utilizar, né, o que vai ser necessário para fazer aquele processo, né, que a gente vai estar descrevendo. Né? Quem são os fornecedores, ou seja, quem são os suppliers do processo? Pessoas ou outros processos que vão nos fornecer as entradas. Tá? Toda entrada deverá possuir um fornecedor. Você não recebe nada de ninguém. Tá legal? Tudo você vai receber de alguém. Ah, mas eu pego essas informações do sistema. Então, o seu sistema é o fornecedor. Tá legal? Não precisa ser uma pessoa, pode ser um sistema, ou pode ser o fim de um outro processo. Tá legal? O final de um outro processo pode ser o teu fornecedor de dados, pode ser o teu fornecedor de elementos necessários para fazer aquele novo processo. Tá? Então, olha só, em alguns processos que vão do início ao fim, o fornecedor e o cliente pode ser a mesma pessoa ou o mesmo processo, tá legal? Então não vamos pensar sempre fornecedor e cliente como pessoas, tá? Mas pode ser processos, pode ser sistemas e assim por diante. Então, terminado isso, olha lá, então a última etapa seria definir as atividades, ou seja, quais são as tarefas que a gente vai executar para fazer o processo. Então depois que nós aprendemos a fazer um pouco de fluxogramas, acho que fica bem fácil isso aí. Então, os passos que vão transformar entradas em saídas. Ou seja, como que o CIPOC deve representar uma visão de alto nível, né? E assim a gente deve restringir, né? Uma dica que todo mundo dá, a no máximo 5 atividades, 5 etapas neste momento. Então, a gente vai colocar aqui o que tem de mais importante. Porque depois, para a especificação mais detalhada do processo, né? Você pode colocar num fluxograma ou em outros diagramas que a gente ainda vai aprender aqui no nosso curso, tá? Então essa é basicamente a análise CIPOC. Olha lá, aqui mais um exemplo, tá? Então eu já tinha comentado lá na abertura um exemplo de tirando uma cópia, que esse aqui ali é muito básico. Então agora um exemplo aqui bem típico dos dias de hoje. Então olha lá, qual é o exemplo aqui? Realizar exame de sangue. Então o processo é esse, tá? Ó, verbo no infinitivo, realizar exame de sangue. Quais são os nossos outputs, ou seja, o resultado da análise do exame de sangue. Né? Quem é o nosso cliente? Olha lá, se você é uma pessoa que está realizando o exame de sangue, né? Você é um biólogo, né? Você é um analista, você está trabalhando ali com a análise do exame, o teu cliente não vai ser a pessoa que está fazendo o exame, não vai ser o dono do sangue, não, mas o teu cliente é o médico. Foi ele que solicitou o exame de sangue. Você não vai atender o paciente final, tá? Você vai atender o médico que está te pedindo o exame de sangue. Tá? Então, o cliente é o médico, tá? E não o paciente. Muito importante isso, sabe? Muito importante porque às vezes a gente realiza processos e a gente não sabe ao certo quem é o nosso cliente, né? Para quem que a gente está fazendo aquilo, né? E a gente acaba pensando que nós estamos fazendo um determinado processo para uma pessoa e não é aquela pessoa, é outra pessoa, né? Então, aqui começam, espero que vocês comecem a entender quais são as vantagens, quais são as utilidades dessa análise CIPOC. Então parece básico isso, você saber quem é que você está atendendo e quem é que está te dando informação, mas às vezes não é bem quem você imagina, né? Então olha só, quais são os seus inputs, né? O paciente, que você vai tirar o sangue, a requisição, você não vai sair tirando o sangue do paciente sem uma requisição, você vai utilizar seringas, né? Então olha só, inputs são pessoas, equipamentos, documentos, sistemas, né? Olha lá, agulhas, álcool e outros materiais. Tá? Então, você vê que são várias coisas. Você vai usar vários inputs para dar só um resultado, né? Que você só vai dar um laudo, um resultado. Né? Quem é o fornecedor? Ou seja, quem está startando o processo? É o médico. Ué, mas o médico não é o cliente? Sim, você está prestando um serviço, você está fazendo um exame de sangue, né? Que um médico solicitou para dar o resultado a um médico. Né? O resultado você vai entregar para o médico, você não vai entregar para o paciente, aqui no caso. Né? Então, percebam, quando a gente fala realizar exame de sangue, primeira coisa que você pensaria, o cliente, ou o fornecedor, ou o paciente. Não, quem está solicitando
e quem está pegando o resultado do seu processo é o médico. O paciente ele é um input, ele é uma entrada, né? E o laboratório, também onde o médico trabalha, o laboratório que você trabalha, né, pode ser tido também como um fornecedor. Você pode não estar atendendo especificamente o médico, mas você pode estar atendendo uma requisição do laboratório. Tudo bem? Então aqui são os seus fornecedores, entradas, processos, outputs e os seus clientes. Tudo bem? Então vamos lá. Quais são as atividades do processo aqui no caso? Você recebe o paciente e a requisição, né? O paciente que você vai tirar o sangue e a requisição do exame de sangue. Você prepara o paciente, retira o sangue, utilizando as seringas e agulhas, né? Logicamente isso aí você deve ter esterilizado antes com álcool. Você faz a análise do sangue, você coloca no equipamento para fazer a análise do sangue, você preenche um relatório, ou você imprime aquele relatório, se você já tiver um sistema, né, conectado no equipamento que faz a análise do sangue. Tá legal? E aí você pode entregar esse relatório, né, para o seu médico. Aqui, como a gente só tinha 5 etapas, como a gente está limitado a 5 etapas, eu só coloquei o mais importante. Então esse aqui é um exemplo. Simples, né, pessoal? Muito simples. Olha lá, aqui um formulário. Note que esse aqui é um mais incrementadinho, mas são as mesmas coisas, ó. Fornecedores, entradas, processos, saídas e clientes. Aqui você só vai colocar o nome do processo no infinitivo. Aqui as atividades do processo, ó, 5 etapas, 5 atividades, legal? E aqui um outro exemplo. Note que esse exemplo aqui está um pouquinho diferente. Posso fazer assim, professor? Também pode. Olha lá, não tem problema, não existe assim um padrão duro para fazer análise desse POC. Qual a diferença desse segundo exemplo que eu estou separando para vocês? Aqui, ao invés dele colocar o processo, primeiramente, no infinitivo, né? E colocar as etapas, 5 etapas, aqui ele colocou todas as etapas, aqui ele colocou todas as atividades. Legal? Então aqui ele já colocou as atividades, ao invés de colocar o nome do processo e depois etapas aqui na horizontal, ele colocou as etapas aqui já na vertical. Mas note que ele está colocando tudo no verbo no infinitivo. Então nesse segundo exemplo, olha só, a gente deveria colocar o nome do processo no título, porque vocês percebam que à medida que a gente já coloca as atividades aqui na coluna de processos, não tem um espaço, né, para documentar, para dizer qual é o processo. Então, qual é o processo aqui? É o tratamento de chamadas, né, tratar chamadas em um call center. Né, tratar chamadas em um call center. Quais são as saídas, então? Indo naquela ordem lá para vocês. Olha, a saída seria a resolução de um problema ou a garantia da resolução de um problema do cliente, né? E a saída também seria uma boa, você garantir também uma boa experiência para o cliente, mesmo que você talvez não resolva, ou mesmo resolvendo, uma boa experiência para o cliente. Quem é o teu cliente? Quem é o teu customer? É o cliente final, né? O cliente da organização ou a própria organização, né, que está recebendo o seu trabalho. Então aqui sim você está recebendo o cliente final, né? Então, e no lado de cá, quais são as suas entradas? Quais são as entradas? As ligações, afinal de contas, você está num call center, né? São as ligações, né? Quais são os equipamentos? Você tem um fone de ouvido com microfone, como eu estou utilizando agora. Você tem os seus procedimentos operacionais, padrão, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como que você vai cumprimentar, quais são as perguntas que você vai fazer, aqueles procedimentos padrões. Política da qualidade, logicamente você sempre tem uma política que vai tentar te levar à qualidade, né? Uma política de tratamento das pessoas, de educação e assim por diante. Né? Você é treinado para tudo isso aí, né? Você é treinado, você não aprendeu à toa, você recebeu um treinamento, e esse treinamento sempre tem, né, uma revisão desse treinamento. Olha lá, também faz parte das entradas suas no call center o sistema CRM, que a gente já falou tanto aqui no curso, né, para você identificar os dados do cliente, para você identificar histórico de consumo do seu cliente e assim por diante. E, logicamente, a sua capacitação, ou, né, como eu havia dito aqui, o seu treinamento contínuo para resolver os seus problemas. Né? Então, quais são os seus clientes, definitivamente? O próprio cliente, olha lá, então ele é cliente, então ele é tanto fornecedor como customer, ou seja, é tanto fornecedor como cliente, ou seja, o cliente da empresa, o cliente da organização que você trabalha, numa análise CIPOC, ele vai ser tanto fornecedor como cliente, ou seja, ele está startando o processo e ele que vai receber o resultado do processo. Tá? O call center, onde você trabalha, pode ser tratado como um fornecedor, né? E esse cliente final também vai ser a mesma coisa. Tá? Bom, quais são os processos? Quais são os processos que aqui então a gente colocou
e na vertical, né? Então, primeira coisa, né, com um procedimento operacional, você inicia uma chamada com uma saudação padrão. Né? Você vai ter que entender o que o cliente está te solicitando, ou qual a reclamação que ele está fazendo. Você vai ter que verificar a identidade do cliente utilizando o sistema de CRM, verificar as informações relevantes, isso que é muito importante, é para isso que você é capacitado, é para isso que você tem um sistema, para você verificar o que é realmente relevante para você tentar fornecer a resolução do problema, né? A resolução do problema ao cliente. De uma maneira ou de outra, você sempre protocola a chamada com aqueles códigos apropriados, aqueles códigos gigantescos que nós recebemos, e a gente nunca sabe para que serve aquilo, mas a gente sempre dá o código, né, para o cliente. Né? A gente fornece um número de referência também, que vai ser basicamente a mesma coisa do código, né? E tenta resolver, né? E tenta resolver essa solução, esse problema do cliente. E aí a gente termina a chamada, né? Na tentativa de ter resolvido, né? Também com uma saudação padrão. Então aqui é mais uma vez um outro exemplo de uma análise POC, aqui um pouquinho maior. Note que aqui eu usei muito mais que 5, né? A gente está dando uma dica de 5, aqui são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nossa, aqui já vamos para 8 passos, né? Então esse aqui é um segundo exemplo, olha só. Gente, é assim, se vocês percebem que a aula é uma aula curta, uma aula simples, né? Se você conseguiu entender à vontade, fico muito feliz com você. Se você não conseguiu entender, aqui tem um outro endereço, eu vou deixar este vídeo também lá na nossa aula, né, para você assistir um outro vídeo. Não vou passar o vídeo novamente, mas aqui você assiste um outro vídeo. É mais uma explicação, um adicional de explicação da análise POC, né? E a partir de tudo isso aqui que a gente viu nessa aula, olha só, nossa atividade, lógico, nunca vou deixar vocês aqui sem uma atividadezinha, né? Então, qual que é a atividade da semana? Qual que é a atividade que nós vamos fazer? Uma atividade simples, gostosa, básica. Então, olha lá, vocês vão ter uma semana para pegar aquele mesmo processo que você escolheu na elaboração do fluxograma. Então, lembrando que nessa nova etapa aqui do nosso curso, essa nova etapa onde nós estamos falando das ferramentas para a gestão por processos, nós já falamos do fluxograma, que é uma ferramenta básica, antiga, né, para documentação de processos, também de documentação e para você fornecer um treinamento para processos. Então, aquela ali foi a nossa primeira atividade nessa segunda etapa aqui do curso. Então, a partir daquela atividade, né, ou seja, a partir daquele processo escolhido, você vai fazer uma análise POC. Né? Eu já vou deixar aqui também no nosso curso um outro link com um formulário CIPOC. Esse aqui é um formulário lá no Word, um formuláriozinho eletrônico no Word, que você vai pegar, você vai analisar mais uma vez o fluxograma que você fez, e a partir daquele fluxograma você vai fazer uma análise CIPOC, você vai preencher esse formulário do Word, tá legal? Então ele já vai ter lá os outputs, o customer, já vai ter os inputs, já vai ter espaço para você colocar também os suppliers, vai ter um espaço para você colocar o nome do processo no infinitivo, vai ter um espaço para você colocar as 5 principais atividades, e é exatamente isso que eu quero que você faça aqui. Então, olha lá, processos, saídas, clientes, entradas, fornecedores e as atividades. Tudo bem? Então, olha só. Então, essas aqui foram as referências bibliográficas utilizadas para elaborar essa aula, especialmente aqui a consultoria Advance. Vocês podem consultar aqui, para pegar mais alguns detalhes aqui no site deles. Tá? Espero que vocês tenham gostado desta aula, espero que vocês curtam mais uma vez essa atividade dessa semana, a análise CIPOC, né? E aqui ficam as minhas despedidas dessa aula, tá legal? Este foi o professor Wagner Tufano e mais uma aula de gestão dos fundamentos da gestão por processos. Um abraço a todos e até mais!